Iniciar a gravação. Povo do segundo médio, bom dia. Seguinte, aqui é o Hélio de novo com história e a aula de hoje é sobre a Era Napoleônica, ok? Então vamos lá. Como vocês já viram nas aulas anteriores, tá? A França estava passando por um período de crise na chamada Revolução Francesa, tá? Que começou em 1789 com a tomada da Bastilha. E é uma situação extremamente complexa, com brigas pelo poder, fome, miséria, manifestações populares, né? Perseguições. Então foi um período de 10 anos em que nenhum governo francês conseguiu pôr ordem, né, em todo aquele pandemônio que estava a França, né? A última fase da Revolução Francesa foi o Diretório, onde os 5 diretores, né, eles estavam, né, políticos, né, que comandavam entre os jacobinos principalmente, e eles assim, girondinos jacobinos, né, e um antro de corrupção, era complicadíssimo. Eles precisavam de um líder, de alguém que inspirasse confiança, inspirasse respeito, para que pudesse pôr um mínimo de ordem, né, na situação. E quem eles chamaram? Chamaram um jovem general, Napoleão Bonaparte, ok? Um militar brilhante, né? Um militar brilhante, nascido na Córcega, e assim, ele fez uma carreira meteórica no exército, tá? Com 16 anos ele já era oficial do segundo tenente com 16 anos, e aos 26 ele foi general, tá? Liderou campanhas vitoriosas na Itália, no Egito, né? Então assim, um jovem muito promissor, considerado um gênio, um estrategista militar, né? E da diplomacia. Então eles achavam que por ele ser um herói, né, considerado um herói pela população, poderia ter um pouco mais de autoridade sobre as pessoas, né? Eles chamaram Napoleão para ser praticamente um testa de ferro, porém o Napoleão percebeu a situação que estava, né? Ele não queria lutar para defender um governo corrupto como aquele, e ele, com o apoio dos girondinos, que é a alta burguesia, ele dá um golpe de Estado, ok? O chamado golpe do 18 Brumário. Esse nome diz respeito ao calendário da Revolução Francesa, que eles mudaram até o nome dos meses, né? Corresponde ao dia 9 de novembro, tá? De 1799. E com isso, considera-se que pôs fim ao período de 10 anos da Revolução Francesa, e aí começa o governo de Napoleão como cônsul, primeiro cônsul, era o título que ele tinha. E a missão dele era complicadíssima, ele precisou restabelecer a ordem interna, reorganizar a administração pública, reduzir a inflação. E o que ele fez para isso? Ele criou várias instituições, né, que geraram empregos até para muitas pessoas, como o Senado, o Tribunal, o Corpo Legislativo, o Conselho de Estado, e o grupo que o apoiava era a burguesia, principalmente a alta burguesia, a média e alta burguesia, que eram os industriais, os banqueiros, os comerciantes, os grandes comerciantes, né? E eles passaram a apoiar o Napoleão, e o Napoleão, né, com esse apoio, ele conseguiu reestruturar toda uma sociedade, ok? E fazendo reformas fundamentais para o sucesso do seu governo, tá? Principalmente era a econômica, que era o problema mais sério a ser resolvido, era o econômico, né? Ele criou um banco específico, o Banco da França, né? Fazendo empréstimos às pessoas, indústrias, né? Investindo na recuperação econômica do país, né? Fez uma reforma agrária limitada, mas foi feita, né? Controle de inflação, importou alimentos, criou empregos, ok? Então ele começou a organizar a economia, tá? A política externa, fez a paz com a Inglaterra, né? E vendeu a Louisiana aos Estados Unidos, que os Estados Unidos estava naquele período da marcha para o oeste, né? E tinha a parte da Louisiana, né? Onde fica na margem esquerda do Mississippi, né? Era território francês. E Napoleão vendeu ele para os Estados Unidos, e o Napoleão inclusive usou esse dinheiro para investir na economia, né? Fez acordos com a Igreja Católica, instituiu o ensino gratuito, mas de todas as obras dele, além da questão econômica, né, a mais significativa para a história foi com certeza o Código Civil Napoleônico,
tá? O Código Civil foi um conjunto de leis, tá, de caráter iluminista, ou seja, olha só, depois de 10 anos de quase anarquia, você tinha um governante respeitado e querido pelas pessoas, que estava pondo a mão na massa para resolver a situação, e tinha até mesmo um conjunto de leis sólidas, coesas. Se você, aluno que está me ouvindo, pensa em fazer a faculdade de Direito futuramente, você vai estudar bastante o Código Civil Napoleônico. Muitos conceitos desse código têm eco ainda em algumas legislações atuais, ok? Vamos adiante, meu povo, vamos lá. Só que, né, então, depois de 5 anos de consulado, né, as reformas deram tão certo que a França tomou um outro parecer, né, o Napoleão realizou um plebiscito com o povo, né, para saber se eles queriam que Napoleão fosse coroado imperador deles. Porque como cônsul ele teria que se reeleger, né, teria que passar por um processo de eleição. E ele, sabe, não queria largar do poder, só para variar, né, falou assim, não, resolvi o problema, vou ficar aqui ao tempo que eu quiser. E por volta de 60% dos votos a favor, surgiu o Império Francês, com Napoleão sendo coroado em dezembro de 1804 como imperador da França, Napoleão I. E começou a construção de grandes obras, gerando mais empregos, conseguindo um apoio popular tremendo. Tá, o famoso Arco do Triunfo, que tem lá no centro, né, de Paris, né, é obra do seu governo. Ok? Embora a França, mesmo com seu crescimento, ainda não era páreo para a economia britânica. Os ingleses comandavam a economia europeia, eram ainda a nação mais rica do mundo. Os Estados Unidos estavam no começo ainda. Cara, a gente está falando de 1804. Okay? Os Estados Unidos era uma nação jovem ainda, né? Ainda dando os primeiros passos, estava na marcha para o oeste. A Inglaterra era a grande potência. Tá? E assim, Napoleão sabia que precisava competir com os ingleses para ganhar mercado e fazer a França crescer mais ainda. E ele sabia que os ingleses eram fortes no mar e nem tanto na terra. Por isso Napoleão, como era general, né, ele criou um exército fortíssimo, instituiu o serviço militar obrigatório, né, e fez o exército francês ser considerado um dos mais poderosos e temidos. Né. Houveram coligações de países contra Napoleão, principalmente Áustria, Prússia, Rússia, às vezes a Inglaterra, a Suécia, né? E Napoleão foi vencendo várias batalhas, tá? Venceu os russos e austríacos em Austerlitz, venceu várias outras batalhas, embora no mar os ingleses ainda fossem soberanos. Teve a Batalha Naval de Trafalgar, né? E essa batalha foi vencida pelos ingleses. Tá? Napoleão foi invadindo vários territórios e nomeava parentes seus para governar. Por exemplo, na Espanha, onde ele nomeou José Bonaparte, o irmão dele, para governar a Espanha ocupada. Tá? Aqui no mapa vocês estão vendo em azul as conquistas de Napoleão, em vermelho os inimigos da França. Certo? Vamos adiante. Só que mesmo com a guerra, ele sabia que os ingleses eram fortes e o que mantinha o poderio militar inglês era a economia. E para enfraquecer a economia inglesa, Napoleão decretou o bloqueio continental. Ele proibiu os países continentais de comercializarem com a Inglaterra. Para quê? Para ampliar o mercado com a França, ampliar o mercado francês. Portugal, 2 países não obedeceram o bloqueio, Portugal e a Rússia. Portugal não acatou o bloqueio por causa da sua dependência com os ingleses. O Napoleão manda o general Junot invadir Portugal e uma das consequências disso, a gente já viu em aulas anteriores, foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Ok? Mas a Rússia, né, o Kaiser, o czar russo, não só não aceitou a exigência de Napoleão, como mandou, como se diz, retomou os contatos comerciais com os ingleses. E aí Napoleão tem a sua primeira decisão polêmica, né, que até então ele tinha um apoio gigantesco popular, que ele invadiu a Rússia com o grande exército de 610 mil soldados, um exército poderoso, forte e treinado. A Rússia adotou a política da terra arrasada. Ele, em vez de enfrentar de cara a cara, que sabia que não teria muita chance com as tropas de Napoleão, foi
se afastando, recuando, tá? Quilômetros e quilômetros, mais de 1000 quilômetros, né? E com o inverno russo, né? O rigoroso inverno, né? Que chegou logo depois que Napoleão estava às portas de Moscou, né? Aliás, quando Napoleão entrou em Moscou, a cidade destruída, não tinha nem como abastecer o exército, né? Porque os russos vinham queimando as plantações, casas, tudo. Levavam tudo de valor e queimava tudo, para que o exército invasor não tivesse suprimentos. Tá? E alguns, né, depois dos 610 mil homens, os franceses resolvem voltar, resolvem se retirar. E aí é a hora que os russos começaram a atacar. Tá? Os contra-ataques russos com o Inverno, o famoso general Inverno, né, que derrotou Napoleão. Dos 610 mil, só 60 mil voltaram, 10%. Né? Com a derrota, Napoleão teve que reestruturar o exército. Na foto aí vocês estão vendo o Arco do Triunfo no centro de Paris. Né? Mas as imposições francesas, as guerras e a incapacidade de atender a todos que precisavam acabaram diminuindo um pouco o apoio popular. Né? Uma grande coalizão de países, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, consegue, enfim, derrotar Napoleão em Leipzig. Leipzig é uma cidade da Alemanha, né? Napoleão abriu mão do seu trono e ficou preso na ilha de Elba, se exilou na ilha de Elba, né? Porém, alguns meses depois, na verdade, janeiro de 14, né? Fevereiro, março, um ano, Napoleão ficou lá. Ele fugiu de Elba, desembarcou na França, sendo recebido como herói pela população, né? E voltou a restabelecer o governo. Esse novo governo durou 100 dias, né? O chamado governo dos 100 dias. Napoleão, depois disso, foi derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo, na Bélgica, em 1815. Tá? Os ingleses, dessa vez, enviam ele para a ilha de Santa Helena, bem no meio do Oceano Atlântico, justamente para evitar que ele voltasse, tá? Onde ele morreu alguns anos depois, ok? Alguns dizem que foi envenenado, mas não se tem certeza nenhuma disso, certo? Então vamos lá. Depois que terminou a aventura napoleônica, né? Os representantes dos países vencedores se reestruturaram, se organizaram para discutir a nova ordem na Europa pós-Napoleão. E aí o que eles fizeram? O princípio de restauração. Então volta-se todas as antigas monarquias que Napoleão tinha deposto. Legitimou os antigos reis, preservou as fronteiras geográficas que tinham antes das invasões napoleônicas. Aí no slide tem o nome, né, e as imagens dos principais líderes da época. Metternich, Talleyrand, Wellesley e Alexandre I. Okay? Com isso ocorreu um novo mapa na Europa. Tá? Com grandes mudanças territoriais, a França voltou às suas fronteiras de antes da Revolução Francesa, né? No chamado Congresso de Viena. Okay? Na Itália, uma das consequências foi o conservadorismo. Tá? Houve perseguição aos bonapartistas e o Congresso de Viena, ele acabou formando uma coisa chamada Santa Aliança. Então, o que eles fizeram? Foi uma proposta das potências cristãs, Rússia, Prússia e Áustria, para evitar novas revoluções. Ou seja, eles propuseram uma aliança militar para, em caso de revolução semelhante à francesa, eles entrariam em choque, né, teriam 3 exércitos juntos para sufocar qualquer tipo de rebelião, para impedir uma nova Revolução Francesa. Ok? Pessoal, com isso a gente termina esse período napoleônico, certo? E a gente acaba fechando aí esse assunto. Na live eu tiro todas as dúvidas que forem necessárias, ok? Muito obrigado e até a próxima.